querer fazer e fazer de fato são dois pontos onde o líder ele deve agir nessa distância entre esses dois pontos. Ele deve reduzir, né, deve acabar com essa distância. Então, o conseguir transformar o querer fazer do nosso time em fazer de fato, esse é o nosso papel como líder. E eu tenho certeza que você que já, né, já tem loja, já é gerente de loja, que está vendo o episódio de hoje, tem dificuldade, principalmente quem está no setor há muito tempo, no segmento há muito tempo. Pode até estar vivendo uma coisa que se chama maldição do conhecimento, né? Que é quanto mais tempo você tá, mais conhecimento você tem, mais experiência você tem, mais isso faz com que seja difícil você quebrar em etapas esse conhecimento que você tem para poder passar isso para o outro e então liderá-lo, ajudá-lo a sair desse lugar do querer para o de fato fazer. E é isso que a gente vai falar aqui no episódio de hoje, que tá até num formato diferente. Estou gravando de um jeito diferente, estou gravando no Zoom, justamente porque eu estava atendendo, gravando uma aula e depois gravando uma aula. E essa semana, isso foi um assunto que veio muito à tona em todos os meus atendimentos sobre como é difícil, né? Muitos gestores, muitos líderes de loja. Eu vou até abrindo um quadro branco aqui, gente, para escrever algumas coisas. Entenderem que liderar não é só gerir resultado, tá, gente? Liderar não é pura e simplesmente fazer reunião, mas eu já falei, mas eu já cobrei, eu já disse 1000 vezes. Liderar não é isso, tá? Liderar envolve gerir resultados, mas não é só isso. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre como que a gente faz na prática com que o time ele entenda aquilo que precisa ser feito. E isso passa por algumas formas que a gente veio operando ao longo das últimas décadas, né, no varejo, com pessoas e que hoje, né, é totalmente diferente. E, gente, a capacidade de realização do time diz mais sobre o líder do que sobre o time, tá? Até porque quem escolheu aquele time é o líder. Então, muitas vezes a gente está escolhendo as pessoas com base nas crenças erradas ou até colocando a nossa energia do dia a dia em rituais que são só sobre motivação ou só sobre gerir e não tem nada ligado à liderança, tá? Então, vamos transformar essa coisa da liderança, né, que é uma coisa muito ampla. Vamos transformar essa coisa do acompanhamento, que é uma coisa muito ampla, né? Temos que acompanhar o nosso time. Vamos esmiuçar um pouco isso aqui? Vamos entender com o que que a gente está fazendo? Será que a gente está fazendo certo? Então, eu abri um quadro branco aqui, até para ir escrevendo. Eu, particularmente, quando estou atendendo, quando eu estou pessoalmente, eu gosto muito de ir escrevendo. Então, eu vou fazer isso aqui hoje. É um jeito, uma dinâmica diferente. Me conta aí se você gostou, tá? Então, o que que acontece hoje quando a gente está falando de uma dinâmica de liderança, de equipe, principalmente falando de liderança comercial, tá, gente? A gente tem muito mecanismo para a gente reforçar a vontade da pessoa, né? Então, a pessoa tem que ter vontade. E isso está muito ligado às reclamações que eu ouço, que é, o meu time não quer, o meu time não tem comprometimento, o meu time não tem compromisso, o meu time não está interessado, parece que as pessoas não têm ambição, né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Então, quando a gente acredita que o problema é esse, qual que é a nossa ação? A gente tenta criar coisas para incutir motivação, incutir esse desejo nas pessoas. Então a gente fala muito do quê? Da meta, né? Então aí a gente tem a meta. A meta, obviamente, né? Não estou falando aqui da parte estratégica que é necessária, o norteador para onde a gente está indo, mas muitas vezes a meta ela é tratada como esse mecanismo de incutir naquela pessoa a motivação. Então, olha, você tem a meta, a gente vai ter uma hipermeta, vai ter um prêmio diferente, né? Vamos colocar uma cenoura ali para aquele vendedor querer atingir a hipermeta. Tem a meta, supermeta, hipermeta, né? Como se só como se as pessoas elas fossem atingir uma meta única e exclusivamente pela motivação que aquilo traz, tá? E não é bem assim, gente. A meta, ela é um mecanismo extremamente importante. Eu tô falando aqui do aspecto da gestão de pessoas. Meta é extremamente importante para o negócio, mas aqui no contexto da gestão de pessoas, meta, ela é super importante porque ela vai atuar ali, a meta e a recompensa da meta, né? Meta e a sua recompensa, né?
ela vai atuar onde? Na motivação da pessoa, né? Então a pessoa ela vai ter a meta, vai ter uma recompensa e isso faz com que ela se motive. Mas não é só a meta que faz o querer, a motivação que faz o resultado acontecer. Então isso aqui vai mexer no querer, né? A pessoa ela tem que querer. Não é só isso que move o querer das pessoas, né? Nós, seres humanos, somos muito complexos. Tem gente que quer atingir a meta, é muito ambicioso, é muito competitivo. Então, além do prêmio, do valor do prêmio, o valor objetivo do prêmio, ela quer a satisfação de ser a primeira, ela quer ser o melhor, ela quer o reconhecimento, ela quer a realização. Tem gente que não é por nada disso, tem gente que é porque é muito comprometido com aquilo que se propôs a fazer, então, tendo recompensa ou não, se aquilo é que é esperado dela, ela vai cumprir. Então, tem gente que tem uma motivação intrínseca relacionada a compromisso, a comprometimento. Enfim, existem várias motivações, a gente não vai conseguir listar todas aqui, né? Então, o querer, ele é muito importante. Mas muitas vezes eu vejo hoje no varejo só atenção focada no querer. Então, o meu time ele tem que querer bater a meta. Então a gente faz reunião para para reforçar o querer, né? Olha, gente, não esqueçam do prêmio. Ó, a gente tá com uma gincana, o melhor PA do dia, o isso, aquilo. Sempre o reforçando o querer. É muito importante que a gente faça isso, porém, é muito importante que a gente não se esqueça de que o que vai de fato trazer o resultado não é o querer sozinho, mas é o fazer. O fazer junto com o querer é o que vai produzir o resultado. É claro que o fazer ele é muito importante, eu acho que assim, o fazer ele é mais importante, mas seria muito mecânico eu falar que o querer ele não é importante. O querer ele é muito importante. Não tem, né, alguém que faça alguma coisa sem querer nada, né? É óbvio que a gente pode fazer alguma coisa sem querer, às vezes, aquele prêmio objetivo, mas existem outras motivações por trás. Então, essa capacidade de guiar a execução do time é o que determina a nossa qualidade enquanto líderes, né? O quanto que a gente consegue conduzir um time que não sabe fazer a aprender a fazer. É por isso que eu estava falando lá no começo sobre a maldição do conhecimento, porque muitas vezes quem sabe muito já tem uma habilidade muito consolidada, para a pessoa aquilo é tão óbvio que ela não consegue ver que aquele conhecimento dela, que para ela é muito óbvio, ele pode ser quebrado, fragmentado em pequenos passos que podem ser ensinados a alguém. Então, para a pessoa é tão óbvio chegar para um cliente e oferecer um produto adicional. E se a pessoa está comprando um tênis, que ela vai oferecer um chinelo, vai oferecer uma bota, vai oferecer uma meia, vai oferecer um cinto, vai oferecer uma camiseta, para ela é tão óbvio isso, porque esse conhecimento já está tão sedimentado nela que ela perde a capacidade de guiar a execução do outro, que é o liderado dela, né? Então a pessoa, ela passa a se tornar a pessoa que acha que tudo é tão óbvio que todo mundo deveria saber, e isso atrofia a capacidade de liderança, né? Então, hoje muito é falado sobre comprometimento, e gente, óbvio, tá, que existem muitas pessoas, a gente está vivendo uma crise de mão de obra, que existe muita gente descomprometida. Mas a gente não pode viver achando que é só gente descomprometida que existe, né? Se a gente só acredita nisso, a gente perde completamente essa capacidade de autorresponsabilidade de entender como tá a minha liderança em relação às pessoas, tá? Então, essa capacidade de guiar a execução, né? Vou até colocar aqui, né? Então, a gente tem que ter o quê? Essa capacidade de guiar a execução, tá? Isso vai dar uma referência para as pessoas. Muitas vezes, aquele vendedor novo, ele não faz por quê? Porque ele não sabe fazer. O que que vai fazer com que ele faça? Uma referência. Ah, tá, o meu gerente está me acompanhando a fazer isso, então você deu uma referência. A gente consegue fazer as coisas a partir do momento que a gente se visualiza fazendo aquilo, a gente faz as coisas quando a gente acredita que a gente é capaz de fazer, né? Então,
Eu, Gabi, nunca vou me propor, na situação atual, a correr uma maratona. Por quê? Porque eu não me sinto capaz de fazer isso. Eu não treino, eu não corro, eu não tenho tênis adequado, eu não tenho preparo físico adequado para isso. Então, eu nem vou tentar. Por quê? Porque eu não tenho. é, eu não acredito que eu sou capaz de fazer isso. Porque eu não construí esse conhecimento, eu nunca treinei, eu nunca corri, né? Agora, a partir do momento que eu entro num grupo de corrida, que tem uma pessoa ou um amigo que vai e fala: olha, faça dessa forma, faça isso, tome isso, suplemente aquilo. Essas são as dicas. Opa! Eu começo a me visualizar fazendo aquilo, sendo capaz de concluir aquilo. Por quê? Porque alguém está me guiando, está guiando a minha execução, e isso está criando uma referência de atuação na minha cabeça. Então, aos poucos, eu vou adquirindo aquela confiança de que eu consigo dar uma volta, né, num parque que é muito menor do que uma maratona, mas opa, eu consegui fazer essa volta. Então, se eu conseguir fazer essa volta e eu melhorar esse e esse aspecto, eu vou conseguir correr uma maratona. Então, essa execução guiada pelo líder cria uma referência e faz com que a pessoa adquira essa confiança de que ela consegue fazer. Então, querer fazer ele é muito importante, né? Por que que a gente fala, né? Por exemplo, querer ficar rico. Todo mundo quer ficar rico, né? É difícil você falar com alguém que não quer ficar rico. Eu quero ficar rico, quero ganhar muito dinheiro. Todo mundo quer. Por que que nem todo mundo fica? É a mesma coisa. Ah, eu quero bater a meta. Por que que nem todo mundo bate? Porque nem todo mundo faz aquilo que precisa ser feito. Nem todo mundo sustenta a atitude que leva ao atingimento da meta, mesmo quando as coisas estão ruins. Para chegar nesse nível, entra o líder. O líder que guia a execução e cria uma referência para aquela pessoa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Minhas anotações não estão muito boas, né, gente? Esse é o papel, mas tá dando para entender. Esse é o papel do líder. Guiar a execução e criar essa referência. Então, se a gente pensar quais são as lideranças, não só no aspecto profissional, né? Se a gente pegar grandes personalidades do mundo, pessoas que se tornaram líderes em um determinado nicho, né? Por que que elas se tornaram líderes? Porque elas foram construindo referências, né? De atuação dentro daquele aspecto que elas estão, dentro daquele segmento, dentro daquele nicho, dentro daquela tribo, daquela comunidade, daquela sociedade, tá? Então, isso é a liderança. E aí eu pergunto, você hoje que tem aí muito tempo de experiência, né? Será que você não tá com essa dificuldade? Será que você não tá com essa maldição do conhecimento que faz com que você não consiga mais enxergar aquilo que você faz como um processo que pode ser fragmentado e ensinado? Né? Será que você não tá com... Igual aquele disco quebrado, o pessoal não tem comprometimento, aí você vai e faz reunião de manhã, reunião no final do dia, aponta sempre as mesmas coisas, né? E aí sempre também fica reclamando de que o time não consegue fazer. Por quê? Porque você não está liderando, você está fazendo gestão de resultados, está gerindo resultados. E aí é uma parte mais burocrática, é um aspecto do que um líder tem que fazer, mas não é sobre liderança, tá? Isso é mais sobre o teu papel dentro de uma corporação, dentro de uma organização, os rituais e os processos que garantem que as coisas sejam feitas, tá? E aí, o que que essa execução guiada vai criar? Vai criar uma coisa chamada volição, que é aqui, ó, volição, que é a capacidade de sustentar a ação mesmo diante das adversidades, que é o fazer. O fazer é esse estado de volição, que é o conseguir fazer mesmo no desconforto, mesmo diante do desconforto. Então, muitas pessoas querem, mas às vezes as pessoas não sabem como fazer. E esse saber como fazer cria a condição das pessoas sustentarem a ação mesmo diante do desconforto. Então, como é que eu vou sustentar a minha vontade de bater a meta e receber a recompensa se eu não sei como ter um bom resultado, mesmo quando a loja teve um dia difícil, mesmo quando eu tive um dia ruim de vendas, né? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu replanejo o meu dia seguinte?
Como é que eu conduzo os atendimentos que eu faço para conseguir fazer uma venda superior naquele dia que compense a venda do dia anterior? Então, esse passo a passo é que a liderança precisa se preocupar. E aí, muitas vezes, o que que a gente vê? A gente vê muito dos rituais. Faça essa análise. O que que você faz hoje que você considera como liderança? O feedback, como que é esse feedback? Reunião de alinhamento de manhã, o que que você fala nessa reunião? Muitas vezes eu vou num cliente, participo das reuniões. Se eu gravar a reunião e transcrever essa reunião todos os dias, por um ano, talvez todos os dias é falar da mesma coisa. Então, quando a gente tem um time e a gente tem muitas etapas no atendimento que precisam ser corrigidas, a gente precisa eleger aquela etapa que é mais importante para a construção do resultado e trabalhar naquilo, que é o que a gente fala muito do Pareto. O que que é o Pareto? O Pareto é o 80-20, que é 80% do resultado vem de 20% do esforço. Então, quando você pega o resultado, a meta, ticket médio, número de atendimentos, taxa de conversão, isso serve para quê? Isso é uma gestão que você vai identificar onde você precisa colocar esforço e a partir desse diagnóstico do número, você vai liderar o seu time, né? Então, se você identificou que hoje, dentre todos os problemas que você tem, a alavanca que mais vai mexer no resultado é taxa de conversão, esse tem que ser o seu ponto com a equipe. Gabi, mas nem todo mundo o problema é taxa de conversão. Se você consegue ter um time, se você tem um time menor e você consegue tratar a alavanca de cada um, ótimo. Mas se você tem um time grande, às vezes você não vai conseguir. Então, essa capacidade de estabelecer prioridade e se manter firme nessa prioridade é uma capacidade de liderança. E aí, muitas vezes, eu vejo os líderes ansiosos. Por quê? Porque tem muitos problemas. E aí, isso de ter muitos problemas faz com que gere uma ansiedade, não consiga estabelecer uma prioridade de atuação. Por quê? Porque fica ansioso, quer tratar tudo, e não consegue ter a capacidade de sustentar uma ação repetitiva, consistente, que vai ser avaliada, que vai ser melhorada, né? De um único ponto. Então, se o teu problema hoje é taxa de conversão, experimenta falar desse assunto por 3 semanas, por um mês, para ver se essa capacidade não vai se sedimentar no seu time. Se o seu time não vai ser capaz de melhorar a taxa de conversão. E aí, depois de um mês, se o seu time já consolidou isso, aí você passa pro próximo indicador. E aí você vai ter um time mais maduro na taxa de conversão e você vai poder falar de outras coisas. Mas não. Hoje o que a gente vê é uma reunião que fala que a conversão tá horrível, o ticket médio caiu, o PA tá horroroso, porque a gente não faz venda de produto adicional. Então a gente despeja um monte de informação de gestão para uma galera que é de operação e que não tem que fazer gestão, tem que fazer. E aí a gente despeja um monte de informação que é informação gerencial, achando que as pessoas que a gente contratou para serem operacionais têm capacidade de pegar tudo aquilo que eu estou falando, digerir e transformar numa ação concreta que vai trazer o resultado. Percebe como isso é problemático, né? Então, qual que seria o ponto, né, hoje aqui? É a gente, enquanto líder, entender que o nosso papel é sim, né, motivar, fazer com que as pessoas queiram, tá? Isso é muito importante. Mas junto com isso, guiar a execução das pessoas, tá? Para criar nelas uma referência, para fazer com que, vou até colocar, com que elas acreditem que são capazes de fazer. E aí a gente está fazendo o nosso papel de líder. Outra coisa importante aqui que a gente falou: gestão é
diferente de liderança, tá? Gestão é diferente de liderança. Gerir é muito importante, mas nem todo gestor é líder e nem todo líder é gestor. Pode ser que você esteja sendo o gestor da sua loja e o líder da sua loja seja um outro vendedor que faz o trabalho oposto ao seu. É ou não é? Tem gente no time que é líder ou não é? Tem gente no time que é líder. Não tô falando de cargo, tá? Tô falando de postura, tá? De criar uma referência. Tem aquele vendedor antigo que tem uma postura, que cria uma referência, que pode ser muito positiva, que é muito legal, que mostra o caminho para os novatos e se torna uma aliança nessa liderança. E tem gente que só reclama, só fala que não dá e vai criando essa referência no time de que não é possível fazer, porque ele atua como um líder. A gestão é diferente da liderança. Enquanto gerentes de loja, enquanto supervisores de loja, enquanto donos de loja, ou seja, papéis de gestão, nós temos que fazer gestão. Gestão de resultados, gestão de desempenho, gestão, números, relatórios, isso faz parte. Mas a gente precisa usar isso para guiar a nossa liderança. A gente precisa ser o líder da loja. Muitas vezes a gente não está sendo, a gente está sendo só o gestor, né? E aí, exercendo esse papel, a gente quer criar no time esse estado de volição, que é a capacidade do time de fazer, mesmo diante das adversidades. E essa capacidade de fazer ao longo do tempo, ela tem que ser construída não só com a minha, com o meu acompanhamento. Ele tem que ser sustentado para que aquela pessoa crie autonomia em fazer aquilo, né? Senão, eu, se eu saio de férias, a loja não atinge os resultados. Então, acho que hoje a gente precisa pensar muito em qual é o tipo de atividades que eu estou concentrando, de que forma que eu estou me comunicando com o meu time e quais mecanismos eu estou usando. Se os meus mecanismos são reunião de cobrança, feedback só com número e tudo mais, são mecanismos muito voltados para o desenvolvimento da gestão e desse querer. Não é só isso, a gente tem que estar mostrando na prática, junto com o time, como fazer sistematicamente. Mas, Gabi, para vender um produto adicional, eu preciso estar com o vendedor mostrando para ele como faz? Sim, passo a passo. Na sondagem, no oferecer, no identificar o perfil do cliente, nas estratégias e desenhar um processo para isso. Então, veja, só de eu oferecer um item adicional, a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, se a gente começar a quebrar muito do que a gente faz em pequenas etapas, isso é ensinável. Eu consigo ensinar isso para o meu time. Agora, vender itens adicionais, isso é muito vago, é muito grande. Tem que chegar para o time e falar: como é que a gente vende essa meia? Como é que eu vendo essa calça? Como é que eu vendo essa blusa? Tem que ser muito específico, tá? Ah, Gabi, nossa, mas isso dá muito trabalho. Dá mesmo. Mas é a única forma que a gente tem de desenvolver as pessoas e de liderar as pessoas de fato em direção a um resultado que a gente espera, tá bom? Então, me falem aqui o que que você tem mais de, onde, né, em que aspecto da liderança você tem mais dificuldade. E aí, a gente vai construindo aqui o repertório necessário para você conseguir conduzir o seu time a um resultado que você nunca atingiu antes. Até a próxima semana e não deixe de se inscrever no canal.